Hoje chegou a notícia de que clubes europeus estariam tentando tirar Léo Pereira do Flamengo, né? Sevilha, Porto e Valência, né? Cruz Azul do México e o West Ham da Inglaterra fazem proposta pelo zagueiro Léo Pereira. E o clube faz consulta por atacante do Tottenham. Já bem-vindo aí o nosso canal Ney Flá, tá? É o canal de notícias do Mengão. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você ainda não deixou o like, deixa o like pra tá subindo esse vídeo aí na plataforma, tá, galera? E se você ainda não hypou o vídeo, hypei o vídeo aí. E vamos sem mais, sem menos aí, porque aqui o nosso canal a gente não fica de enrolação. Vambora pro vídeo, galera! E sobre o Flamengo, porque tem notícia, né? O Flamengo tá voando, uma fase espetacular na temporada. E hoje chegou a notícia de que clubes europeus estariam tentando tirar Léo Pereira do Flamengo, né? Sevilha, Porto e Valência, né? Fizeram contato, mas nesse momento o Flamengo não quer negociar, só aceita a transferência pelo valor da multa. E a multa hoje do Léo Pereira é algo em torno de 60 milhões de euros, algo que, convenhamos, nenhum clube do mundo vai pagar por um zagueiro, né? Um zagueiro ainda mais jogando no futebol brasileiro, é uma multa praticamente impagável. Então, se o Flamengo não quer vender, aparentemente não tem negócio, a não ser que o Léo Pereira manifestasse um desejo, né, para a diretoria, falar, olha, chegou meu horário, minha hora, tenho o sonho, o desejo de jogar no futebol europeu, gostaria que vocês pensassem Aí seria a base negociassem. de um projeto mesmo, porque os clubes são, lógico, o Porto é gigante dentro de Portugal e um clube respeitado na Europa e precisa de jogador, né? Seria legal nesse ponto, mas aí você fala, pô, de Sevilha, né? Você vai chegar já ele não é questão de estar velho e nem nada, mas pô, você sair de um Flamengo hoje, desse tamanho, podendo conquistar títulos, você fala, puxa vida, será que eu vou procurar um caminho desse? Não vai ganhar mais financeiramente lá do que hoje aqui o Brasil pode pagar para ele, enfim. Só se fosse um projeto dele acreditar, mas não, eu quero pisar nesse terreno. E viver um sonho. E viver um sonho e conquistar repente, esse sonho, porque ele vai ter que usar como trampolim, isso, né? Exato, de repente conseguir acessar clubes maiores ali depois, né? Mas assim, eu acho que até mesmo, entendo essa negativa do Flamengo, é um jogador essencial, a gente fala muito dos Léos do Flamengo, zaga de seleção brasileira, né? Zaga de seleção brasileira, não preciso avançar muito nessa explicação. Agora, quando a gente vê 3 clubes, Sevilha, Valência e Porto, olhando para o mercado brasileiro, e o mercado brasileiro dizendo não a esses europeus que pagam em euro, isso tem que ser levado em consideração, a qualidade de vida, né, em termos de segurança, a gente sabe que o Rio de Janeiro não é o lugar mais seguro do mundo, enfim, tudo isso entra na conta quando você aceita ou nega uma proposta dessa, falando ali enquanto atleta. Agora, pós-Copa do Mundo de Clubes faz a gente olhar para essas propostas com uma desconfiança maior. Pelo menos eu vejo muito dessa forma, porque a gente viu na Copa do Mundo de Clubes que, por mais que as equipes europeias elas tenham um poder financeiro muito grande, elas vêm aqui, elas realmente compram os nossos jogadores, muitas vezes muito jovens, não seria o caso do Léo Pereira, né? Já tem 29 anos, mas não necessariamente jogar na Europa é melhor do que jogar no Brasil. Né? E a gente vem vendo isso... Dependendo aonde, o momento. Dependendo aonde, dependendo do momento, dependendo de qual clube. Claro, tem muito essa questão do sonho, da realização dos sonhos. Claro. Tem que ser levado em consideração, porque eu não vou sonhar o sonho de ninguém, né? Cada um tem o seu ali e que isso seja levado a cabo. Mas esse pós-Copa do Mundo de Clubes está sendo muito interessante para a gente ver e meio que cair por terra aquela verdade que era considerada absoluta, que efetivamente jogar na Europa sempre vai ser melhor que jogar no Brasil. Do futebol brasileiro, que ainda precisa, obviamente, de um cuidado pro lado financeiro. Óbvio. Porque, né, se não fosse esses patrocínios de bet, com esse dinheiro, ficou muito caro e clubes estão não sendo nem todos bem administrados e o buraco a gente está vendo que é grande, mas é óbvio, o futebol brasileiro melhorou e ajuda a convencer esses atletas a ficar. E tem uma questão também, né, Alex, BL, amigos do Troca, o Flamengo hoje é uma potência com capacidade europeia na América do Sul. Então, realmente, para deixar o Flamengo para jogar, com todo respeito ao Valência, ao Porto e ao Sevilha, né, são times que hoje não estão disputando Liga dos Campeões, por exemplo, que seria um atrativo caso estivessem. Eles não estão. O Porto não se classificou para a Liga dos Campeões. Sporting e Benfica, o Sporting classificado como campeão. O Benfica, por exemplo, está disputando com o Fenerbahçe uma eliminatória para chegar à fase grandona, né, a fase de Liga, que hoje
mudou o regulamento, né? Hoje tem uma fase de liga, grupos, né? Da Champions League, né? Da Liga dos Campeões, e o Benfica está disputando uma vaga lá, o Porto não está. Então, o que seria um atrativo para deixar o Flamengo, de repente, para ir para um desses clubes, que são clubes, com exceção do Porto, que não disputam título nos seus países, deixou de ser tão interessante assim, né? De repente, num clube menor aqui do Brasil, se pinta algo assim, fosse algo mais né, ser levado em consideração. Causasse um impacto. Mas hoje, para quem joga no Flamengo, não causa mais tanto impacto assim jogar no Valência, no Sevilha ou mesmo no Porto. Olha, já tem data para o reforço chegar ao Flamengo, o primeiro do ano. Vitão, o zagueiro, vai desembarcar amanhã, nesta quinta-feira, ao Rio de Janeiro, dia 8. O zagueiro já veio à cidade, realizou exames, foi aprovado, né? Tá aí curtindo férias, mas amanhã é a data da apresentação do Vitão. Acabou a moleza, meu filho. Se apresenta porque vai começar a pré-temporada. O zagueiro que deixou o Internacional era um sonho do Flamengo, tentou aí nas últimas 2 janelas, sem sucesso, mas dessa vez o Boto foi lá e, pescou o Vitão, tirando o zagueiro do Internacional. Agora vai, aguardado amanhã no Rio para realizar exames. Vamos falar aqui de mercado da bola, porque nas últimas horas o Cruz Azul do México e o West Ham da Inglaterra acenaram com propostas pelo zagueiro Léo Pereira. O Flamengo, entretanto, tomou uma decisão e nem quis saber da proposta. Já avisou os clubes que não vai se desfazer de nenhum jogador titular. A única possibilidade é pagando a multa rescisória, sem chances de o Flamengo abrir negociação para vender seus atletas importantes. Aliás, gente, o Léo Pereira, na minha opinião, é considerado aí um dos mais importantes, se não é o mais importante da zaga. Para mim, foi o zagueiro mais regular do Flamengo em 2025. Para mim, foi o melhor zagueiro do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Uma regularidade incrível, quase não se machucou. O Léo jogando quase todas as partidas. Então é realmente imprescindível esse jogador nesta temporada de 2026. E o discurso do BAP, gente, recentemente aos conselheiros do clube, afirmando que a atual condição financeira do Flamengo dará a possibilidade da diretoria reforçar o elenco sem precisar se desfazer de peças importantes ou até mesmo gerar receitas, né, com vendas, não ficou só na teoria, né? O Flamengo dá esse recado ao mercado, não vai levar nenhum jogador importante, a menos que pague a multa, ou seja, o Flamengo não está desesperado para vender, o Flamengo não precisa vender o jogador agora, né? Então o Flamengo mostra ao mercado que é o quê? Um clube autossuficiente, é um clube que está bem, está no azul, né? Está aí com uma receita recorde, mais de 2 bilhões de reais. Então o Flamengo mostra que não precisa vender, não está desesperado. E se quiser tirar jogador titular, jogador importante, paga a multa, né? E aí os clubes já começam a olhar diferente, né? Que isso, que loucura, a gente sempre chegou lá no Brasil, fez proposta, levou vários jogadores, mas agora tem aí essa diferença. A ideia do Flamengo é ser agressivo no mercado para contratar e manter os seus principais atletas em 2026, ou seja, manter a base. E o Léo Pereira é um dos principais atletas, então nananina não vai levar o Léo Pereira não. E deixa aí nos comentários se você concorda comigo, se você acha que o Léo Pereira foi o melhor zagueiro do Flamengo aí, melhor zagueiro do futebol em 2025, mais regular, né? Eu pelo menos acho isso, acho que ele foi melhor do que o Léo Ortiz, foi melhor do que o Danilo, que hoje é considerado reserva, mas o Danilo fez gols importantes, né? Mas a gente olha como um todo, né? A temporada, a regularidade do atleta, os jogos, todas as competições, e não apenas uma ou um gol, né? Então, para mim, o Léo Pereira foi realmente o cara dali do sistema defensivo em 2025. Bom, o Flamengo está de olho aí no mercado e observa a situação de alguns atacantes. É normal nesse período vários nomes, né, serem ligados ao Flamengo, até porque quando o Flamengo diz ao mercado, estou em busca de um atacante, e já foi em cima do Cruzeiro para tentar tirar
o Caio Jorge, tem a situação aí do Marcos Leonardo, que é dificílima, né? Os árabes estão irredutíveis, e agora mais um nome apareceu aí, o Alejo Vélez, atacante que pertence ao Tottenham, né? De acordo com informações do Paparazzo Rubro-Negro, o atacante Alejo Vélez, além de pertencer ao Tottenham, ele está aí, né, emprestado, ele surgiu no Rosário Central da Argentina, foi vendido ao Tottenham em 2023, quando tinha apenas 19 anos. Aí ele ganhou experiência, foi emprestado ao Sevilha da Espanha, ao Espanhol da Espanha e posteriormente retornou ao clube argentino. Atualmente, ele está emprestado ao Rosário Central até junho deste ano. Alejo Vélez soma 16 jogos na temporada. Neste período, o atacante marcou 5 gols e deu uma assistência na campanha do título do campeonato argentino, né? Então tá aí a passagem do Alejo Vélez ao Rosário Central, argentino, mais um argentino, né, na mira do Flamengo, já que o Flamengo tentou a contratação de Tati Castellanos no ano passado, tentou também a contratação do Lucas Beltrán e agora Alejo Vélez.